Nossa equipe tem a missão de mostrar como funciona a redação de um telejornal. Hoje nós iremos acompanhar passo a passo o funcionamento da TV Amazonas, mostrando todo o trabalho da equipe de profissionais. A notícia que chega na redação e a transformação da matéria jornalística. Nosso trabalho começa agora. Acompanhe. O início das atividades é na reunião de pauta. Esse é o momento em que os produtores, chefe de redação, apresentadores e repórteres colocam em sugestão a previsão dos assuntos de interesse jornalístico. Qual a função do editor-chefe na redação? Os editores-chefes vão dar o tom do jornal, como que ele vai querer cada matéria, cada abordagem de vivo, enfim, por aí, né? E ele é a pessoa que vai conduzir, ele tem um grupo de produtores que vai estar trabalhando para o jornal, e ele tem um outro grupo que são os repórteres que vão estar fazendo matérias para esse jornal, e tem um outro grupo de editores. A redação é o centro das notícias. Nela que nasce o telejornal. Na central de apuração e produção, as informações são organizadas e coordenadas até chegarem às mãos do repórter. Aqui, o foco é atender o interesse da comunidade. Porque muitas vezes a gente pensa numa matéria de pauta, mas quando a gente vai apurar, aquilo é totalmente diferente do que a gente pensou, é totalmente diferente do que a gente imaginou. O produtor tem que ter essa sacada para perceber que aquela matéria não vai render daquele jeito. Pautas preparadas, é hora de colocar o assunto do papel para funcionar. Na saída, os repórteres recebem orientação antes de produzir as matérias em campo. O repórter segue seu roteiro, faz as entrevistas e grava sua passagem. A passagem ela deve ser feita quando o repórter não tem imagem, quando ele quer marcar ou exaltar uma parte da reportagem, ou então quando ele precisa... tem números, tem que fazer, não tem como cobrir aquela imagem. Nesse caso aqui, eu tenho imagem para cobrir porque as crianças estão aí. Então, na verdade, eu estou fazendo uma passagem para exaltar uma parte, algo que me chamou mais atenção. O desafio de apurar os fatos e a comunicação entre repórter e cinegrafista é a satisfação de obter um bom resultado. No dia a dia, por vez violento das grandes cidades, nem sempre o repórter consegue manter o distanciamento. Bom, primeiro você tem que saber fazer um pouco de tudo, né? Um dia você faz culinária, como você falou, outro dia você faz um acidente. Então, assim, o repórter tem que estar preparado para todo tipo de assunto, né? Agora, o mais difícil é quando acontecem os factuais. O melhor exemplo que eu posso dar, não sei se vocês lembram do acidente que teve com os funcionários da TV em Tempo. Sim. Né? Que faleceu o Júnior Gabriel, que era produtor, que inclusive era meu amigo. Aí eu fiz a matéria, né? Fui no IML, fui no local, aí eu tinha que gravar a passagem. Eu fiz a passagem em frente da boate que ele estava. Ele saiu aqui da boate tantas horas, sabe? Você tem que passar um ar de que você está seguro daquilo que você está falando. Mas por dentro você está destruído, só que você não pode passar isso para o telespectador. As partes segmentadas que dividem um telejornal está formada no espelho, que é dividida por blocos, previsão de comerciais, chamadas de encerramento. Logo em seguida, é na sala conhecida como Master que tudo é preparado para o jornal entrar no ar. Depois daquele longo processo de produção, é aqui, nesse estúdio, que o jornal vai ao ar. Com este ponto na orelha e o script na mão, a apresentadora Mariana vai nos contar um pouco como é trabalhar na apresentação do jornal. Oi, tudo bem, gente? Bem, a gente começa o trabalho muito cedo, 7 horas da manhã, apesar do jornal ir ao ar quase 1 da tarde, mas desde cedo a gente está aqui na redação, fazendo a apuração do que foi notícia de manhã, fazendo rondas nos principais ocorrências policiais, checando o que está sendo notícia e também apurando coisas que vão ser produzidas para o dia posterior. E em seguida a gente transforma isso tudo no script, a gente escreve tudo, né, que eu vou falar aqui, apesar de a tendência daqui para frente é que não tenha mais teleprompter, que a gente não leia mais o que a gente vai falar, que tenha cada vez mais improviso, mas mesmo assim a gente precisa de uma base, alguma coisa para se basear, então a gente sempre escreve e vem para o estúdio com tudo fresquinho na cabeça para poder passar as informações para o telespectador de uma forma mais clara e concisa. O que é mais difícil de passar a informação assim, para as pessoas? Qual é o tipo de linguagem assim, que tu mais utiliza? Um marco teu? A gente tem que falar sempre o mais simples, o mais claro. A gente está falando para todo tipo de pessoas, então não tem como ter uma linguagem rebuscada. Então a gente procura sempre falar o mais claro possível, o mais simples.
É difícil quando tem uma linguagem muito técnica, quando a gente tem pessoas profissionais, pesquisadores. Por exemplo, hoje a gente tem uma entrevista com 2 pesquisadoras do INPE, então a gente tem que procurar passar uma linguagem que o telespectador compreenda de uma forma mais simples. Agora que você viu como funciona uma redação, eu deixo para vocês, futuros jornalistas, a frase seguinte de Clóvis Rossi: jornalismo é a arte de informar para transformar.